Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo sobre estudo por questões. Nesse vídeo eu pretendo demonstrar para vocês, se eu estivesse iniciando hoje na ciência e fosse uma pessoa iniciante em concursos, né? Todo mundo que é iniciante não sai do zero, todo mundo tem algum conhecimento básico, tem alguma coisa para poder partir, então ninguém é uma tábula rasa, né? Você vai ter algum conhecimento em alguma das coisas, por mínimo que seja, e é importante que você, por mínimo que seja o seu conhecimento, você meça ele logo de início, com questões, porque é a partir daí que você vai conseguir mensurar aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa focar, aquilo que você precisa desenvolver e aquilo que você precisa somente dar continuidade. Vocês podem ver aqui na tela que eu montei uma espécie de miniciclo de estudos de matéria, né, baseado no edital da Censa, que contempla todas as disciplinas, né, as principais áreas ali do edital, menos atualidades, porque como eu falei no último vídeo, atualidades você não estuda, você tem que se manter atualizado para você não perder tempo no pós-edital procurando, né, aprender alguma coisa. E aí eu fiz uma proporção que eu achei bem interessante, né? Português eram 20 questões da prova, então ele aparece nesse miniciclo aqui 4 vezes. Específico são 20 questões, porém é peso 2, então aparece 8 vezes, né? Está dividido em duas partes, que é matemática aqui, e aqui os outros temas, né? Administração, arquivologia, expediente e constitucional. Então eu peguei específico e dividi meio que em 3 áreas. Matemática, como demanda mais atenção, é uma disciplina mais demorada de se resolver as questões, que eu acredito que seja difícil para a maioria das pessoas. E como eu fiz pensando em mim, né? Se eu fosse estudar tranquilamente para a ciência hoje, eu faria desta forma. Pense que isso aqui é só um ciclo básico. Isso aqui, se você quiser replicar, ou se eu fosse replicar, esse ciclo eu repetiria ele várias vezes até o dia da prova. Eu fiz de uma maneira que começava no dia 12/9, né, que foi o dia que comecei a elaborar esse vídeo aqui, organizar ele, até o dia 13 de janeiro, ou seja, cobre uma janela de menos de um mês. Os assuntos que estão lançados aqui. Isso aqui, esse ciclo aconteceria talvez mais umas 3 vezes, 4 vezes talvez, entende? Vamos botar 3 vezes, porque vai ter dias que a pessoa vai falhar, não vai conseguir seguir o ciclo exatamente. Enfim, eu falei para vocês que eu iria elaborar os cadernos de questões com vocês, porém, eu percebi que daria muito trabalho. Então, o que eu fiz? Eu elaborei todos esses cadernos, eles estão elaborados aqui na minha pasta de mini curso do TEC. Né? Eles estão aqui do mais antigo para o mais novo. O que eu pensei? Eu vou mostrar para vocês como é que eu elaboro cadernos, mas sem elaborar de fato. Eu vou mais demonstrar como seria a montagem desses cadernos, até para a gente estar mais prático, né? Aqui em observações eu coloquei algumas observações que durante os estudos eu percebi, eu precisei fazer ajustes, eu fiz os ajustes. Como eu fiz muitas questões, muitas resoluções, fiz mais de 10 mil resoluções, algumas coisas vão fugir da forma que é o edital e de uma forma que eu indicaria para uma pessoa iniciante. E vocês vão perceber que vai se demonstrar válido. Então vamos lá, sem enrolação. Tem algumas marcações aqui, mas de acordo com o que a gente for avançando, eu vou explicar. Mas eu acho que vou adiantar logo aqui algo que eu já havia falado. A minha planilha é dividida aqui em 3 colunas principais, que é diagnóstico, revisão 3D e revisão 10D. Essas 3 colunas é o que vai direcionar e vai organizar os seus estudos. Aqui é o conteúdo, que é referente aos cadernos de estudos que estão no TEC, e aqui é as disciplinas. Eu já tenho uma versão dessa planilha melhorada, que tem mais funções, né? A gente consegue ver alguns resultados por disciplina, saber o percentual por disciplina, porque aqui só tem por aulas, né? E o percentual total que a gente consegue visualizar, que no momento aqui está baixo, porque eu não lancei as questões aqui para poder fazer a porcentagem nas colunas de resultado, né? Na deriva evolutiva da porcentagem, enfim. O diagnóstico, como eu falei, mas eu vou reprisar para vocês, é quando você vai ver esse assunto pela primeira vez, as questões, não importa se você erra, não importa se você vai mal aqui, porque é isso que vai te dar esse parâmetro que eu estava falando antes. A coluna mais importante, essa aqui, a de 3 dias, porque é nela que você vai ver os seus erros, é nela que os seus erros vão te levar para a teoria. Quando você errou no diagnóstico, você fez a questão a primeira vez, errou, você vai ler o comentário do professor, vai ler os comentários do aluno, vai tentar entender por que você errou, o que aquilo aconteceu, mas você não vai se prender muito no erro, você vai só dar uma olhadinha. Porque quando você for fazer a revisão 3D, que você for rever estes erros, aí sim você vai pegar a questão, vai responder, mesmo que você acerte, aí você vai para a teoria, você vai dar uma olhadinha, dar uma aprofundadazinha um pouquinho, mas se você errar ela de novo, aí que você vai olhar mesmo para você ver o que você errou, por que você errou e como você errou, e aí sim você busca essa teoria e talvez até produza um material. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tô nos meus estudos, né, eu tô tentando fechar a maioria das questões de português da Sebrasp de certa errada. Eu já havia fechado grande parte de 2020 para cá dos cadernos de múltipla escolha nos estudos para ciência. Então, eu tô meio que montando assim um caderninho básico. Ele tá bem tranquilo aqui, tipo,
porque a Sebrasp gosta de brincar com a gente muito em sentido, coerência, coesão, se muda, se está correto gramaticalmente ou não. Então aqui as que eu errei, né, eu marquei aqui o resultado que era correto, no caso essa aqui eu tinha marcado certo e errado. E eu faço algumas observações, assim, ó, e essas observações eu tiro dos comentários dos próprios colegas. Por quê? Para eu poder, né, ver de fato o que eu estou errando nessas questões e me manter. Essas aqui são questões que eu errei mais de uma vez. Enfim, é só uma forma de demonstrar alguns tipos de materiais que você pode elaborar. Mas na maioria das disciplinas você não vai precisar elaborar material. Na própria revisão, fazendo questões, como eu falei no vídeo passado, você consegue fazer essa revisão de forma eficiente para as disciplinas de concurso. Tá, vamos lá. Minha primeira observação aqui foi em língua portuguesa, eu vou demonstrar aqui. Algumas pessoas podem achar que tem muita questão nesse caderno, tipo 55 questões, eu botei 45 de acerto só de exemplo, eu não respondi esse caderno. Pode achar que muitas questões, mas você tem que se acostumando desde agora que responder questões vai ser o centro dos seus estudos. E sendo o centro dos seus estudos, você vai ter que passar a responder muitas questões. Principalmente se você passar a responder questões de certo e errado da Sebrasp. A Sebrasp, para você fazer revisão de concurso de forma geral, quando você estiver sem edital, é excelente. Porque as questões de certo e errado são enunciados curtos, que você consegue revisar muito do conteúdo, muito da teoria, muito rapidamente, entendeu? Você não perde tempo lendo muitas alternativas, ficando em dúvida, sabe assim? É muito bom para revisão, é uma banca excelente. É só ruim na hora da prova, né? Porque daí na hora da prova o bicho pega. Mas enfim, aí você pode achar que é muitas questões, mas se acostume, porque estudar por questões, elas vão fazer grande parte do seu tempo, elas vão compor grande parte do seu tempo. Em vez de você ficar lendo, vendo videoaulas, você vai estar respondendo questões. Então, é muitas questões, mas que não vão tomar tanto tempo assim comparado ao que você faz de outras formas. E com o tempo você vai ficando muito mais rápido em fazer as resoluções de questões. Aqui no caderno de português, eu tenho uma sintaxe básica que eu gosto de organizar, né, que é disciplina, o nível de dificuldade que é médio, o tipo de questão que no caso aqui esse M significa múltipla escolha. E todos os cadernos aqui eu fiz como eu pensei no iniciante, eu fiz eles por ano. Por quê? Porque daí você vai vendo o que foi mais recente cobrado na banca, ou seja, o que é mais fresco para ela, os temas mais quentes, e você vai voltando no tempo, entendeu? Você vai voltando no tempo. E a gente pega aquela mesma lógica que eu falei na aula passada, e você vê o que é mais relevante primeiro. O que é mais relevante primeiro é o que foi cobrado mais recentemente, não é? Então faz sentido, tanto que os cadernos de português, o primeiro de português é 2025, o segundo é 2024, outro é 2023 e outro é 2022. Ou seja, nesse mini ciclo aqui, você abrangeu 4 anos de questões de certo e errado, de questões de múltipla escolha da Sebrasp, entende? Então, é uma forma interessante de estudar. Se você quisesse regredir até 2020, por exemplo, fazer mais 2 de português, ok. Só que eu acho que vai chegar um momento que seria interessante você partir para as questões de certo e errado da banca. As cobranças são diferentes, assim, a predominância de alguns assuntos em algumas disciplinas de certo e errado e múltipla escolha da Sebrasp varia, porém, vale muito a pena você partir para as outras questões de certo e errado quando você já estiver bem craque mesmo assim na resolução de questões. Você vai ganhar bastante tempo e você vai ver que a sua evolução vai ser bem rápida. Eu dei um exemplinho aqui, por exemplo, desse caderno, nessas marcações de azul. Se você fizesse esse caderno de 2025 de português, você faria aqui no dia 19 do 12, depois com 10 dias no dia 29 do 12. Aí 10 dias depois da 10D, você faria esse caderno novamente aqui na revisão que eu chamo de 20D, que seria no dia 9 do 1, e dia 19 do 1 você faria uma outra vez, ou seja, em menos de em um mês você teria visto esse caderno de questões 4 vezes. Ou seja, você viu bastante coisa, você viu 55 questões 4 vezes. Se você tiver feito direitinho, entendeu? Prestado atenção nos seus erros, quando você chegar aqui, você vai estar com um índice de acerto altíssimo aqui no dia 19. Porque você vai pegar o fundamento e nas questões você vai entender a teoria e você vai avançar nos seus estudos. E isso aqui dá para fazer com todas as disciplinas, manter essa lógica aqui de avançando, entendeu? Com essa tabela e com essa planilha. Tá, mas vamos para português. Como é que eu montaria os cadernos? Vamos aqui em configurações. Vamos aqui editar filtros. Você consegue ver os filtros que eu elaborei aqui. Quando eu vou começar um ciclo de estudos, ou então vou pegar uma banca, eu sempre salvo filtros básicos, entendeu? Você pode carregar aqui, ó. Esse Sebrasp M médio, ele me retorna alguns resultados. Olha o que eu vou fazer aqui rapidinho. Eu vou limpar isso aqui, só para limpar esses resultados aqui. Limpei, carrega. Se eu carregar ele vai me devolver o básico que eu quero para todos os cadernos que eu vou gerar dentro desse caderno, que era banca Sebrasp, escolaridade nível médio. Eu sempre ponho para remover anuladas e remover desatualizadas, que são 2 opções que aparecem bem aqui, e opções múltipla escolha. A partir disso, eu escolho só o ano, que é 2025, entendeu? E aí aparecem as questões da Sebrasp do ano de 2025. Mas por que está aparecendo tanta questão aqui? Não era para estar aparecendo tanta questão aqui. Ah, é porque eu não botei a disciplina, tem que pôr só a disciplina.
português, né? Porque dependendo da disciplina eu vou colocar outra disciplina. Se eu coloco português, todo assunto, aparece as 55 questões que estão lá no caderno, perfeitamente. Entende? É assim que eu faço para deixar filtros básicos, que em todos os cadernos eu já vou montar, porque essa é a base que eu vou levar, é a base do edital. A prova da ciência era Banca Sebrasp, era uma prova de múltipla escolha, era uma prova de nível médio, e a partir disso eu trabalho, entendeu? Com os filtros aqui para poder elaborar. Eu coloquei tudo aqui, né? Mas você poderia fazer recortes, tal, aqui. Você pega na banca, poderia fazer outros tipos de recortes, mas eu prefiro fazer esses recortes aqui. Para mim, eles são mais interessantes. Tá. Eu vou salvar as alterações, porque ele vai ficar a mesma coisa mesmo. Pronto, vamos aqui em como que eu organizo os cadernos. Expande. Eu organizo por provas, você vê aqui, ó, que a dica que eu falei de português. E agora a gente vai entrar no tópico que eu falei aula passada, mas talvez não tenha ficado tão claro porque eu disse que português eu faço por provas. Se eu colocar aqui relevância de assuntos, vocês vão ver que a maior parte das questões é interpretação de texto, compreensão de texto. Ela tem 12 questões nesse caderno. O segundo tópico que tem mais tem 6, ou seja, metade. Você percebe que a maior parte das provas são de interpretação, e aquela questão que eu te falei de ficar além, cada questão ser um texto diferente, pesa muito nas questões de interpretação, porque cada você bota por assunto, tipo, se a interpretação de texto fosse um caderno sozinho, né, se eu separasse cadernos por assuntos, cada questão ia ser um tópico, então eu ia perder muito tempo de leitura. É claro que tem assuntos que você consegue responder a questão sem ler o texto, né? Mas tem outro ponto relevante em fazer língua portuguesa por provas, que é, você percebe que é um padrão, entendeu? Eu fiz dessa forma, você começa a perceber que a prova, ela começa com as questões de interpretação, depois ela pede um assunto X, depois do assunto tal. Ela tem uma ordem de acontecer a prova de língua portuguesa. Então você já se habitua, você já percebe que existe um padrão ali da banca de cobrar alguns assuntos, então você fica familiarizado com a forma que a banca trabalha as suas questões em língua portuguesa. Então eu acho muito importante que você mantenha, sim, os estudos em língua portuguesa por cadernos de prova. Tá, acho que eu já falei o que eu queria falar de português. Tem mais alguma coisa? Não. E você pode fazer ajustes. Tipo, se você achar que está tendo muita questão, 55 questões, vamos pôr novamente aqui em provas por data. Sempre que houver provas de vestibular, tipo aqui tem o vestibular do nosso estado aqui da UER, você pode remover isso aqui, entendeu? Por exemplo, as questões de vestibular, elas fogem um pouco do que é para concurso. Você marca aqui, ó, já tô dando dicas aqui. Essa é a minha intenção do vídeo. Demonstrar cadernos, né, algumas montagens, e ao mesmo tempo já passar algumas dicas de como trabalhar na plataforma do TEC, que é a plataforma que eu uso e que eu recomendo que você use, porque eu acho ela muito fácil de usar, muito tranquila, muito limpa, muito clean, não chama muita atenção, ela é muito direta, objetiva, ela me agrada muito. Você marca aqui, finaliza a edição, e ela vai remover aquelas 5 questões e pam, seu caderno já tem 50 questões, entende? Ok. Vamos agora para o caderno, acho que é de matemática. É de matemática. Vamos lá observar o que é que eu coloquei aqui. Quando eu fiz o meu caderno de matemática para a ciência, eu observei que quando eu fazia aquele filtro que eu te falei, de múltipla escolha, nível médio e tudo mais, por que eu peguei o caderno de 2024? Eu quero o caderno de 2025. Esse aqui eu peguei o caderno errado. Vamos aqui. Quando eu fiz a minha montagem desse jeito, com aqueles mesmos filtros, se eu for nos filtros aqui, vocês vão ver aqui, ó, matemática financeira, estatística e matemática, que é o que tá lá, né? 2025, remover anuladas de múltipla escolha, remover desatualizados, Sebrasp, ensino médio. O que acontece? Quando a gente vem no índice, você percebe que não tem juros compostos e tinha juros compostos no edital. E eu fiquei com medo, né? E por ter ficado com medo, eu fiz um segundo caderno em que eu removi aquela restrição de nível médio e a restrição de múltipla escolha e coloquei só juros compostos como filtro. E aí eu uni os dois cadernos, aí o meu caderno aparecia somente as questões de juros compostos como sendo de nível superior e de nível médio e não sendo de múltipla escolha, porque eu fiquei muito insegura. Mas na prova da ciência não veio juros compostos, ou seja, a banca seguiu o padrão dela, ela não cobra juros compostos em prova de nível médio, que seja múltipla escolha, ela não cobrou, entendeu? Ela cobrou outros assuntos, mas não cobrou esse de juros compostos. Aí, quando a gente faz esse filtro, aparecem alguns tópicos aqui que estão fora do edital. Por exemplo, logaritmo não é cobrado, geometria analítica não é cobrado. O que eu fiz? Lembro que na época eu peguei a inteligência artificial, né? O Gemini, O que eu fiz da última vez? Eu peguei a inteligência artificial, tá aqui, eu já até deixei pronto, né, para vocês. Eu peguei o print do conteúdo programático da época e pedi para ele comparar a imagem com o conteúdo programático que eu coloquei logo a seguir. Sabe? Se essa mensagem aqui expandir, vai estar o conteúdo programático matemático.
Ele me diz o que extrapolou o edital, né, no filtro, por exemplo, logaritmo, números complexos, geometria analítica, e o que faltou, entendeu? E aí, com base nisso, eu fui e ajustei o meu filtro lá. Ou seja, é uma forma inteligente de usar a inteligência artificial, a redundância, para verificar para você o que falta e o que sobra nos seus estudos, no seu conteúdo programático, que você pode ajustar ali, entendeu? Porque às vezes alguns assuntos são difíceis. Para mim foi difícil entender, como eu não conheço matemática, eu não sabia se números complexos estava dentro de algum tópico ali do edital, entendeu? E aí a inteligência vai te auxiliar nisso para fazer uma filtragem mais inteligente. Tá. E aí, por exemplo, esse tópico aqui, ó, de logaritmo, a gente já poderia remover aqui isso aqui. Geometria analítica, poderia remover. Números complexos, poderia remover. Essas questões aqui, já poderíamos remover, entendeu? E o seu caderno já cairia para 16 questões das 20 que estava lá. Ou seja, estudar por questões, você precisa ter uma atenção ao tipo de coisa que você vai estar vendo ajustado ao seu edital. Mas depois que tiver tudo pronto, que os cadernos estiverem organizados, é só meter o pé na marcha e ir para frente e focar só no que a sua banca cobra. Depois que você tivesse terminado essas de múltipla escolha da Sebrasp, seria interessante, como eu falei também para a língua portuguesa, passar para as questões de certo e errado, ver alguns assuntos mais aprofundados, se preparar depois que você já tivesse cobrido o que o teu edital te pede pelo menos uma única vez. Eu acho que eu já expliquei aqui. Aí todas as outras disciplinas aqui, vamos para o caderno de... As outras disciplinas do específico, exceto matemática e exceto constitucional, eu coloquei no único caderno. Vou te mostrar como foi que eu fiz os meus filtros também, editar filtros. Eu carreguei aquele filtro básico. E o que eu selecionei? Eu selecionei administração de recursos materiais, que é o caderno que aparece no topo aqui quando a gente abre assunto. Administração geral e pública, que também aparece no topo. Arquivologia. E aquele tópico de expediente é basicamente o manual de redação da Presidência da República, né? E eu ainda coloquei aqui outros expedientes de redação oficial, mas não caiu nada. E o resto é aquele filtro básico por ano. E todos os cadernos, cara, eu pegava, só mudava aqui, fechava aqui, tirava o ano de 2025, colocava outro ano e salvava o caderno, entendeu? Um novo caderno como cópia. Em vez de editar filtros, eu ia lá em copiar filtros, né? No passo anterior a gente tinha essa opção de copiar os filtros. Enfim, e aí, cara, não tem pra onde fugir. As questões de múltipla escolha, elas vão ser reduzidas, elas não vão abarcar tudo, e para nível médio não vão abarcar tudo que esses assuntos dizem, entendeu? Essa administração geral e pública, tem pouca coisa de administração pública, a maioria é de administração geral, que é aquele tópico lá de administração financeira, administração de pessoal, recursos humanos, tá tudo aqui dentro, cara, dessa disciplina, entendeu? E são 32 questões que você vê essa parte toda do edital tranquilamente do ano de 2025. E é assim, cara, 32 questões são de boa, não são muitas questões. Para muitas pessoas eu vejo que elas acham muitas questões, mas não são. Quando você foca em questões, elas são o teu PDF, cara. As tuas questões, você em vez de ler um PDF gigante ou assistir uma aula gigante, as tuas questões vão ser a tua aula, entendeu? É nelas que você tem que navegar e avançar nos seus estudos. Agora vamos aqui para... Oxi, o que foi que aconteceu que eu fiz aqui? Pronto. Vamos aqui para o segundo tópico aqui de informática. Mas eu vou logo falar dessa linha. Essa linha que está aqui, ela demarca o quê? Que nesses 3 primeiros dias aqui, você fez só o diagnóstico, você não tinha revisão para fazer. Só que quando chega no 4º dia, você vai ter o diagnóstico para fazer, que no caso seria de informática, e você já teria uma revisão 3D para fazer aqui, ó. Tá entendendo? Que já começa a acumular alguma coisinha. E aqui na linha vermelha já vai acumular 3 coisas. No dia 30 você teria um diagnóstico também de informática, você teria uma revisão 3D de português e você teria uma revisão 10D de matemática, entende? Que em algum momento você vai acumular as coisas que você tem para fazer. Porém, nem sempre você vai conseguir fazer tudo, mas você tem que fazer alguma coisa. E qual é a tua prioridade? Fazer a revisão 3D. A revisão 3D tem que ser a sua prioridade, sempre. Ela é o centro. Se você não puder fazer nada no dia, faça as suas revisões de erros. E se você tiver tempo, faça a revisão 10D. E só se você tiver tempo mesmo, você avança nos seus estudos com diagnóstico. Porque não adianta nada você avançar nos seus estudos com diagnóstico e você deixar para trás as suas revisões, porque a revisão é a parte central do seu aprendizado, porque é revendo as questões que você vai aprender aquele assunto. Não adianta você colocar conteúdo novo para dentro se você não fixou o antigo. Então, foque na coluna 3D, foque depois na coluna 10D e somente depois avance para o diagnóstico, ok? E assim, cara, você tem que chegar no nível de que fazer 100 questões por dia fique tranquilamente. Nesse miniciclo aqui, que não pode editar, você repetiria umas 3 vezes, como eu disse. Se você fizer essas questões que estão aqui da forma que estão aqui, você faria mais de 1000 questões, entendeu? Então vamos dizer que você faça isso 3 vezes, você fez 3000 questões. Fazer 3000 questões para um concurso como a Censa
é para você estar dentro das vagas. Talvez você não pegue cabeça, não pegue topo ali, mas você passa, cara, entendeu? Se você for de cabeça mesmo assim, você passa, você consegue passar num concurso, numa GCM, sabe assim, num concurso de nível médio, de prefeitura, nível médio, ou até outros concursos melhores, cara, porque são bastante questões. A maioria das pessoas não estuda dessa forma, a maioria das pessoas lê muito PDF, lê muita videoaula. A prova, eu, como eu falei já, não é que não funciona, funciona, só que não é tão eficiente, você perde tempo, você precisa gastar mais horas, entendeu? E gastar mais energia mental nessas outras formas de estudo. Vamos lá. Aqui em informática, o que aconteceu? Vou salvar aqui, vai estar igual mesmo. Vamos pro caderno de informática. Tô tentando não demorar muito na aula, gente, para não ficar alongado. A gente vem no índice, eu botei por relevância de assuntos. A maioria aqui de 2025 está sem classificação. Eu acredito porque elas ainda não receberam classificação, né? Podem ser questões novas, tal, de informática. E aí, nesse de 2025 ficou dessa forma. Eu acredito que vou pegar a de 2024, que talvez já esteja melhor classificado, e eu vou fazer informar a mesma coisa que eu quero informar para vocês aqui. Cadê? Informática 2024, tem 37 questões, índice, expandir, matéria e assunto. Você vê aqui, ó, somente por assuntos. Você vê que aqui já está descrito, né? Sem classificação ainda continuam bastante, mas já tem mais descrição. O que acontece? Em 2025 não teve questão de Word e nem de Excel, nem de pacote Office nas bancas de múltipla escolha. Não teve. E aí, quando eu fui elaborar os filtros, né, agora para fazer isso, eu percebi, eu disse, nossa, mas não teve. Mas eu fui prestar atenção na prova da ciência, também não teve, não caiu o pacote Office, nenhuma questão de pacote Office. Ou seja, a banca manteve o padrão de 2025, de não cobrar pacote Office, né? E é isto. É interessante ver como a banca, ela repete seus padrões. Então, estudar pelo edital e pelo que foi mais recente, faz sentido. Você consegue perceber que faz sentido pegar o que foi mais recente cobrado e focar no que foi cobrado mais recentemente, depois que você vai aprofundando outros assuntos. É como se fosse uma árvore, cara. Você sai ali do topozinho e depois você vai enraizando para tudo, entendeu? Porque foi cobrado antes, e aí você vai tendo um panorama geral do que a sua banca do que a Sebrasp cobra. E é isto aqui, ó, por exemplo, ameaças de vírus. Caiu, teve questão disso, entendeu? Teve questão sobre o Windows 10, que era sobre gerenciador de tarefas. Teve questão sobre backup, eu acho também, enfim. A banca, ela tem um perfil, e esse perfil que você precisa aprender a mapear. Era em informática que eu queria... Não, era só falar que não tinha pacote Office no de 2025 e no de 2024 já tem. Vou até voltar no 2025 para vocês verem que não tem. Tem umas questões que não estão classificadas, mas eu lembro de ter dado uma olhada antes para verificar. E não tinha não pacote Office, viu? Nessas questões aqui, nessas 21 aqui, não tem pacote Office. Ok, vamos lá. Qual é o próximo caderno que tem alguma coisa relevante? No de matemática aqui, de 2024, nível médio, ficou muitas questões, né? Como eu fiz filtragem por ano, alguns anos tem mais questões do que outra. Cadê aqui matemática? Aqui já tá com uma a menos. Por quê? Porque eu removi? Não, era pra ter 40, mas enfim, vamos lá. Clica aqui. Agora a internet está querendo... O que eu fiz? Expande. Estatística aqui, eu só quero por relevância de assunto, sem matéria. Você consegue, em configurações, você consegue por aqui, né, no índice, fazer remoção de questões, de assuntos que não sejam relevantes para você. Por exemplo, assim, ó, esses polígonos regulares, quadriláteros, eu lembro que eu removi do meu filtro, apesar de ser cobrado no edital, ser coberto, e na equações de segundo grau, eu removi porque eu achei que seriam assuntos difíceis de eu aprender e que eu não teria tanto tempo. Eu vou perder tempo aqui, cara, eu vou logo pro que importa, sabe assim, o que é mais grosso, porque eu precisava pegar o fundamento da parada. E aí eu removi por aqui muitas questões, mas você consegue também configurações aqui em editar filtros. Você consegue ajustar a quantidade de questões aqui, ó, editar quantidade. E aí você consegue aqui pôr aqui relevância apenas de assuntos, né? E você vê a quantidade, e você consegue remover lá aqui individualmente assuntos, ou então você, eu quero só um caderno com 20, você põe 20 e ele mesmo zera proporcionalmente aqui, entendeu? Aí ficou uma questão de cada um desses assuntos e os últimos zeraram. Ou seja, existem várias formas de você organizar os seus cadernos, né, para otimizar os seus estudos. E era isso que eu acho que eu queria mostrar em matemática, só uma besteirinha aqui, mas eu não vou salvar alterações não, vou deixar do jeito que tá mesmo aqui. Voltando para a planilha, aí eu botei laranjadinho, que era para demonstrar que dá para filtrar quantidades. Aí aqui eu botei observação aqui em ética e legislação. Qual foi a observação?
que essas leis que pediram e que nem foram cobradas, eu não lembro de ter sido cobrado a maioria das leis, só cobrou mesmo as leis. Acho que cobrou só o código de ética lá do servidor público federal. E o resto foi legislação local, né? E eu coloquei todas elas no caderno. Cadê? Português, Constituição, ética e legislação. Eu coloquei aqui, ó, múltipla escolha certo e errado em 2025. Quer ver tão poucas questões, e mesmo colocando múltipla escolha certo e errado, ainda deu só 29 questões, todas essas leis, né? E aí você organiza elas para estudo, como eu lhe falei, assim, ó, relevância de assunto, porque daí você vê o que cai mais. Aí tá aqui o que cai mais, ó. Inclusive, o que caiu mais, a que caiu foi aqui, o Código de Conduta do Servidor Público Civil do Executivo Federal, foi a questão que caiu. O resto aqui, esses dois aqui é da... Essa aqui, eu acho que é a lei de improbidade administrativa, é de improbidade administrativa de discussão geral, regime disciplinar da 8.112, né? É o que mais cai, cara, é o que mais cai, é isso aqui. Enfim, ética e democracia é o que menos cai, que é esses dois tópicos que estavam lá também. Coloquei tudo blocado, assim você vê o que é mais importante, gente, entendeu? Tem que ir no olho do furacão, não dá pra perder tempo não, estudando por questão, tem que ir no que é importante. Ah, e aqui no de português eu já demonstrei, né, que dá pra você remover provas, é isso que eu queria fazer aquela hora lá, dá pra pegar e remover provas. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Porque é pouca coisa, sabe, assim, e daqui, mano, é meter marcha. Tipo, você fez 55 questões, errou 10, fez 81% de acerto, as 10 vem pra cá, e depois você tem que melhorar. Quando você fizer de novo, você tem que pelo menos fazer 50% e melhorar o seu desempenho, entendeu? O negócio aqui é deixar tudo verdinho, que tá aqui tudo verdinho, chegar lá no fim, 0 bala, entendeu? Esse roxinho aqui, ele diz a data de hoje, é uma forma visual que eu tenho de saber o que eu tenho que fazer no dia, quando. Se eu botar 21/12 bem aqui, vai ficar roxo também, entendeu? Enfim, e aí eu gosto de pegar na minha tabela e sempre estar implementando coisas novas nela, tanto testando, assim, coisas de estudo de Excel, né, pegar e testar nela mesmo, assim, fazer, pra já praticar. Também no Word aqui, quando eu fiz isso aqui, por exemplo, eu tentava sempre fazer os comandinhos, sabe, assim, os comandos... as fórmulas aqui, né, os CTRLs B, os CTRLs D, essas coisas da vida, para poder ir pegando o jeito, né. Apesar de que eu não faço no Word, eu faço na suíte do Google, que eu acho muito mais prático, acho muito mais da hora, cara. Eu acredito que nos próximos concursos vão cobrar mais a suíte da Google, porque ela é gratuita, né, você consegue acessar e muito prática de utilizar. Enfim, eu acho que, será que tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso aqui. Sabe, assim, se você fosse fazer esse ciclo de estudo aqui, ele abrange nem um mês, você viu mais de 1000 questões. E você não precisa estar nessa velocidade. Imagine que cada um desses cadernos aqui você fez metade. Seriam 500 questões, cara. Me diga aí, você já fez 500 questões num mês na sua vida? Você que estuda para concurso aí? Se você não fez, vamos começar a fazer. Entendeu? E agora para janeiro de 2026, eu estou tentando ver aí, tem algumas pessoas interessadas de organizar uma espécie de turma em que eu vou elaborar cadernos de questões para a galera, principalmente o pessoal que quer estudar para o Corpo de Bombeiros de Roraima, algumas pessoas querem focar na LER e alguns outros concursos bons que vão sair administrativo para o Estado, vai sair concurso da CESAL, né, da Secretaria de Saúde do Estado, e outros concursos. E eu estava pensando em montar uma espécie de sala de estudos com a galera, onde eu vou elaborar caderno de questões, vou propor desafios individuais e coletivos, né, uma espécie de batalha entre quem estiver participando. Olha, eu vou dar esses cadernos para vocês, vamos ver aí quem é que vai ter o melhor desempenho, quem faz as metas primeiro, esse tipo de coisa, e elaborar uma espécie de ranking, e também metas individuais voltadas para a própria pessoa, né, e dar uma espécie de mentoria, né, fechar com algumas pessoas uma espécie de mentoria, onde a pessoa vai ter acesso a conversar comigo uma vez por semana para ver o que ela precisa melhorar, fazer uma curadoria de material de estudo gratuito, porque eu sei que é caro estudar para concurso e como eu já estudo há bastante tempo, eu conheço muitos meios de você estudar gratuitamente na internet. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui o canal do Pota Concurseiro, cara, ele é maravilhoso. Não riam, viu, do meu YouTube aqui, porque eu tenho um sobrinho pequeno e então vai aparecer muita coisa aqui de criança. E a internet hoje está bem lentinha. Vamos aqui, Pota Concurseiro. Pota Concurseiro, já está até aqui no meu filtro aqui. Bora lá. Esse cara é maravilhoso. Se você precisa pegar fundamento de língua portuguesa, é com ele, entendeu? Vamos dizer assim que você errou uma questão e você viu que você errou lá e que você não sabe fazer análise sintática. Cara, ele tem aqui a funções sintáticas, esse aqui é prêmio para membros, mas ele tem outros vídeos onde ele faz, por exemplo, orações subordinadas, coordenadas e tal. Cara, ele amassa e é respondendo questões. Se eu pôr esse vídeo de vírgula aqui, ele responde questões explicando
explicando a teoria durante as questões, entende? E essa é a melhor forma de você estudar, cara, é por questões. Ou seja, eu já estudava por questões. Meu Deus, agora que eu vi que eu tava falando por cima do vídeo aqui. Deixa eu tirar aqui. Ele responde as questões aqui já com a teoria. Ele vai falando, ele vai explicando, cara. Eu não vou dar o play no áudio, porque senão vai, né, tá aqui com o áudio, vai para vocês ouvirem, vai cortar a minha voz aqui. Mas eu, antes de estudar por questões, né, de fato eu já estudava por questões, porque eu estudava português assim. Eu estudava português com o Pota, desta forma que ele tem cadernos com 200 questões de alguns assuntos, alguns tem 400 questões, e ele vai respondendo questão por questão e ele vai explicando, cara. Porque assim é responder questão. Português não, tudo de concurso, mas português muito, entendeu? É você pegar um macete nas questões mesmo, vai para as questões, cara. Vem estudar comigo por questões, vamos se organizar aí para 2026 ser o ano da sua aprovação, sabe? Eu já passei em 3 concursos, tô esperando convocação, ainda não fui convocada, mas eu sei que é só questão de tempo, sabe? Em nome de Jesus, eu vou ser convocada na primeira chamada do Tribunal de Justiça de Roraima. A gente está com expectativa que até abril, no máximo, a gente já esteja trabalhando, né, os aprovados. Fiquei em 7º lugar, num concurso com 20 vagas imediatas, mais de 15 mil inscritos. E, né, passei agora em primeiro lugar na ciência, já havia passado em primeiro lugar na Guarda Civil Municipal de Mucajaí. Vamos se organizar para estudar em 2026, entendeu? Eu sinto que eu estou no momento que eu quero ajudar outras pessoas, entendeu? Que eu preciso pôr para fora várias ideias que eu tenho na minha cabeça. Então, se você tem interesse nisso, entre em contato. Eu estou montando um grupo no WhatsApp, já tem algumas pessoas, né? Vou começar a falar lá com as pessoas sobre essas ideias que eu tenho. Já tem algumas pessoas que me procuraram querendo estudar comigo, e eu acho que 2026 vai ser o ano de fazer essas coisas acontecerem. Então, se você tem interesse, eu tenho interesse em ajudar, tá? Vamos se ajudar, vamos ser aprovados, vamos ter a nossa estabilidade, porque, meu amigo, do jeito que as coisas estão, é estudar para concurso, é ter essa estabilidade, ter essa tranquilidade e viver, cara, e viver a vida, porque ninguém quer viver estudando, ninguém também quer estudar para sempre, ninguém quer trabalhar para sempre, trabalhar para os outros. A gente quer descansar, e o concurso público proporciona isso pra gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que não tem mais o que dizer. Era um vídeo rápido só para demonstrar, entendeu? Como dá para você, recapitulando aqui, fazer um ciclo bem distribuído de disciplinas, organizar bacaninha seus cadernos de forma que você saiba exatamente o que você está fazendo, avançar com tranquilidade em questões. Vamos dizer aqui que nesse dia, se você seguisse o padrão, nesse dia aqui, você faria bastante questões, entendeu? Tá ligado aqui, ó, no dia 30, vamos dizer que aqui você errou 15%, aqui ia ter... Vamos dizer que você errou 20 questões desse caderno aqui de português. Vamos botar um inicial aqui das 50, né? No caso, você acertou 30 aqui. E nesse dia aqui, vamos dizer que você errou metade. Vamos botar erro alto aqui. Você errou metade, você ia fazer as 20 de novo aqui. Você tem que já acertar umas 15. Você errou metade na primeira vez, tem 10 aqui. Você tem que ter melhorado seu desempenho. Aqui você errou metade, então fez 10. Nesse dia 30 aqui, você teria feito 37 questões, mais 20, 57, mais 20, 77 questões. É um bom índice de questões, cara. Você tem que começar a trabalhar com esses números de questões, porque, como eu te disse, as tuas questões vão ser teu PDF, as tuas questões vão ser a tua teoria. E é assim que se estuda por questões. E eu vou melhorar essa forma de estudar por questões aqui, vou estudar mais sobre, procurar jeitos mais eficientes de melhorar, de estudar, de avançar e passar esse conhecimento para outras pessoas. E aí as pessoas que estiverem comigo, que quiserem estudar comigo, essa planilha de estudo aqui eu vou disponibilizar, se for de interesse dela, né? Porque às vezes a pessoa tem outras formas de estudar. Mas a gente está aqui para somar forças, tá? Para todo mundo vencer. Vamos vencer junto. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada.